Olá, senhoras e não senhoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Mike Santana e eu quero falar hoje com vocês sobre uma coisa que tem me incomodado em Casa do Dragão. Antes de começar, eu acho que eu gostaria de deixar muito bem claro o seguinte, porque é muito fácil de confundir as coisas. Quando a gente fala de uma coisa que a gente não está gostando numa série ou num filme, e as pessoas dizem, você não gosta então da série. Não, eu consigo pontuar uma coisa que está me incomodando e ainda assim gostar da série. Da mesma maneira que eu consigo pontuar coisas que eu gosto em uma coisa que no geral eu não gostei. Resumo da ópera, não é porque eu gosto de uma coisa que ela é perfeita sem defeitos, não é porque eu não gosto de uma coisa que ela é um completo lixo sem nenhuma qualidade. A série definitivamente tem um problema muito sério em contar história. Ela tem uma dificuldade enorme em fazer com que a história dela pareça coesa e com uma dificuldade bem grande em fazer você se importar com personagens. E de onde vem esse problema? Eu acho que é muito fácil encontrar a raiz desse problema, visto que muitas pessoas têm sido vocais publicamente sobre quanto que esses saltos temporais que estão acontecendo em todo santo episódio estão incomodando. Mas eu acho que é muito menos simplista do que, um salto temporal atrapalha a contar uma história. Não é o caso, porque você consegue encontrar na sua memória várias e várias histórias, várias e várias séries que têm saltos temporais e que conseguem fazer com que você acompanhe exatamente o que está acontecendo. E não é o fato de que a gente precisa ali de que em algum momento da série apareça aquele letreiro 2 meses depois, 3 anos depois, 10 anos depois. Não! Inclusive, isso foi uma das coisas que eu mais achei brega na última temporada de Stranger Things que nós tivemos, porque no último episódio tem bem grande ali, 2 meses depois. Foi brega, foi cafona, foi clichê, foi uma saída fácil e que jogou pra baixo a qualidade do roteiro que eles estavam tendo. Só que a grande questão é que um roteiro bem escrito, ele precisa cumprir essa função de fazer com que você que está assistindo não fique perdido nos acontecimentos. A menos que isso seja proposital. A menos que te deixar completamente ali cego no que tá acontecendo, seja parte da experiência para que depois ele venha com um plot twist, venha com uma surpresa, que aí explique e te deixe ali nessa resolução dos conflitos. Então existem sim bons roteiros onde a confusão é intencional, tá tudo bem. Não é o caso em Casa do Dragão, não. Eu vou pegar esses dois últimos episódios, episódio 5 e episódio 6, pra exemplificar o que eu estou dizendo. Acho de bom tom deixar avisado que eu vou falar spoiler. Então vamos lá, o episódio 5 ele termina com o casamento da Rhaenyra, né? Então nós temos ali, ainda quando a atriz mais jovem interpretava a Rhaenyra, então nós terminamos ali com uma atitude do Criston Cole, com certeza daria consequências, um casamento daria consequência, toda a atitude da Alicent traria consequências e tudo mais, beleza. E o episódio termina ali. Então a gente vai para o episódio 6. E a gente já tem as atrizes mais velhas, já começa com uma cena da Rhaenyra dando a luz. Vamos tentar pensar como se todo mundo soubesse, todo mundo que assiste Casa do Dragão soubesse que em algum momento da série nós teríamos esse avanço no tempo onde trocariam as atrizes. Digamos que todas as pessoas soubessem disso. Quando a gente avança no episódio 6, a gente vai vendo que a Rhaenyra tá dando a luz, mas ela tá dando a luz ao terceiro filho. E você só descobre que é o terceiro filho quando do nada, no meio do episódio, lá na metade, aparece mais 2 moleques que você... mais 2 filhos da Rhaenyra. A gente vê que o Criston Cole agora tá muito chegado da Alicent e os dois ali macumunando muita coisa. E a gente sem saber quais foram as consequências dele ter matado alguém no casamento da Rhaenyra, como ele se livrou daquilo, o que a Alicent foi conversar com ele, a gente sabe nada. A gente vai lá pro núcleo do Daemon ver que ele tá casado com a Laena Velaryon e que ela agora ela monta na Vhagar, né? Na dragão Vhagar. E mais uma vez a gente fica sem nenhuma resposta, porque a gente fica naquela de quando que isso aconteceu? Aonde que Vhagar tava? Quando que aconteceu da Laena ir encontrar a Vhagar e conseguir domar ela? Porque a gente não consegue nem traçar o paralelo de que essa Laena é a mesma que tava no casamento lá dançando com o Daemon, que é a mesma criança que tava conversando com o Viserys e perguntando onde é que tava a Vhagar. Eu vou dizer pra vocês, mais uma vez, mesmo se a gente partisse do princípio que todo mundo sabia que ia ter esse avanço no tempo, tem muita coisa que simplesmente se perde. E não é como se eles precisassem ser detalhados todos os dias da vivência desses personagens. Mas vocês têm que concordar
que nós terminamos um episódio com muitas coisas que foram apresentadas pra gente, que essas coisas precisam ter conclusão. Quando você vai apresentar um arco de um personagem, um arco de história, esse arco ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não importa se é o arco inteiro da temporada, o arco inteiro da série, ou um arco pequeno e singular sobre um personagem. O que o episódio 5 faz é, eu te apresentei a introdução, eu desenvolvi, e na hora de ver a conclusão, que é onde nós temos as consequências, como esses personagens reagem às consequências e como eles mudam com base nessas consequências, a gente é privado dessas informações. E sabe o que acontece na cabeça do espectador, na cabeça de um leitor, na hora que um arco ele é interrompido e a gente não recebe a conclusão? A gente não se importa com ele. A gente não assimila aquilo como desenvolvimento de personagem. Aquilo é um acontecimimento e só. É como você ler um livro de história. E eu não tô falando de história, romance, ficção, etc. Não, tô falando de livro de história, sabe? A história do Brasil, a história dos Estados Unidos, a história de Roma. Você vai lendo uma série de acontecimentos. Num livro de história, você não precisa do desenvolvimento de personagem de Júlio César. Você não precisa do desenvolvimento do personagem de Dom Pedro II. Você não precisa, você precisa dos fatos. Você precisa entender os fatos. Agora, numa história dessa, como Casa do Dragão, como qualquer outra história fictícia, de fantasia e etc., que vai ser apresentado pra gente, precisa de desenvolvimento de personagem. E o resultado de não fazer isso direito é exatamente o que a gente percebe no episódio 6, onde personagens morrem, personagens que a série tá aqui dizendo pra gente, olha, esse personagem é importante, e a morte desse personagem é importante, e a gente não poderia ter cagado mais. E não é culpa nossa não se importar com esse acontecimento. Não é culpa nossa a gente não ser impactado pela morte desse personagem. Porque não foi construído nenhuma ligação da gente com esse personagem. Porque não é desenvolvido esse personagem. Não se respeitam as etapas que precisam ter para que a gente conheça, se apegue e lamente pela morte de um personagem. A impressão que eu fico é que todo mundo ali em Casa do Dragão é descartável. E não de um jeito como quando a gente falava de Game of Thrones, que não se apega a ninguém, qualquer um pode morrer. Sim, qualquer um pode morrer, mas eles não eram descartáveis. A gente se importava. Não interessa se você era fã da Cersei, do Jaime, do Jon Snow, da Daenerys, do Tyrion. Não interessa de quem você era fã ou de quem você não se importava. Não interessa se você gostava muito do núcleo do Jon Snow e da Daenerys, e você não tava muito se importando, sei lá, com a Arya. Se a Arya morre, você sente o impacto da Arya, porque ela é desenvolvida. E nem mesmo o argumento de que, mas tiveram várias temporadas. Não, porque quando o Ned Stark morre na primeira temporada de Game of Thrones, nós sentimos pra caralho. O que acontece é que a série parece que ela quer continuar no ritmo que a 7ª e 8ª temporada de Game of Thrones deixaram a gente. Sendo que, na verdade, só conseguiu chegar na 7ª e 8ª temporada, isso se por um acaso a 7ª e 8ª temporada servisse de exemplo para qualquer coisa. Pra chegar lá, nós tivemos um longo processo que começou numa primeira temporada que foi bem devagar apresentando as coisas pra gente. Não é porque nós ainda estamos no mesmo mundo que nós já conhecemos que você precisa pular as etapas de apresentar personagens. Nós estamos em Westeros? Sim. A gente conhece o mundo de Westeros, mas eu não conheço esses personagens que estão sendo apresentados pra nós. Nenhum deles. Então tudo é novo pra mim. Se por um acaso você lê o livro e esses personagens não são estranhos pra você, deixa eu te contar uma coisa. A série não deveria se importar com isso. Não deveria se importar com, tem pessoas que já leram o livro, então não precisa apresentar. Porra nenhuma. Porque a realidade é que existe muitas pessoas que estão dando play nessa série sem ter visto trailer, sem ter visto entrevista, sem ver pôster, sem ver porra nenhuma. A única coisa que ela vê é, beleza, tem um episódio de Casa do Dragão, eu vou dar play. Só, mais nada. E para essas pessoas, esses saltos temporais, essas faltas de desenvolvimento em personagens que são coadjuvantes, personagens de elenco de apoio, a falta de desenvolvimento nisso deixa essas pessoas completamente perdidas no que tá acontecendo. E o que acontece quando a gente fica perdido? A gente não se apega. Se você não faz um mapa pra trajetória, pra onde essa história vai sair do ponto A e pra onde ela vai no ponto B, se você não desenha esse caminho direitinho, a gente perde o interesse no caminho. A gente chega lá no ponto B e fala assim, beleza, eu entendi o ponto B.
Obrigado pelo ponto B. Não me interessei nem um pouco pelo caminho. Esse ponto B, ele é irrelevante pra mim. E eu não poderia enfatizar mais que eu não quero que eles coloquem tanto tempo depois, ou que venha um narrador dizendo: o casamento de Laena Velaryon com Daemon Targaryen durante tantos anos foi bom, foi por causa disso, daquilo outro, e eles tiveram tantos filhos. Não precisa de um narrador. Mas existem elementos de uma história, existem dispositivos narrativos que um roteirista consegue colocar, que faz com que o seu cérebro complete sozinho as lacunas que a história não está contando. E a série não está usando esses dispositivos narrativos. A série está apenas jogando acontecimentos e não se importando em fazer a ligação entre eles, e não se importando em ressaltar a importância de alguns pontos, não se importando em reforçar na sua mente acontecimentos, nomes, linhas de tempo. Não está se importando. Essa atitude do cérebro de preencher essas lacunas, ela é muito mais trabalhosa em Casa do Dragão. Em algumas vezes, sequer é capaz de acontecer. Então esse problema faz com que uma série que tinha todo o potencial para ser revolucionária, uma das mais incríveis séries dos últimos anos, ela seja boa. Ela esteja lá, ok, tá tranquilo, não é um desperdício do meu tempo ver, mas definitivamente não é uma série que tá fazendo com que a gente fique ansioso pelo próximo episódio, comece a pensar, tá, o que pode acontecer, etc. Então eu queria saber de você, o que você acha sobre essa discussão? Caso você discorde, sinta-se à vontade para dizer nos comentários, contanto que você faça isso de uma maneira educada, tá bom? Me xingar não vai te levar a lugar nenhum. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, fui!